Vai, Salmo 126, vamos ler de novo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Como eu expliquei antes, o trigo era colhido, pegava o trigo, ele é parecido com um capim grande assim, tá? Parecido, né? Que tem aquelas bagas de semente, né? De aqueles grãos na ponta. Eles cortavam e amarravam em feixes, né? Esse salmo, para você entender um pouco melhor, ele foi escrito no contexto quando o povo de Israel, que ficou preso em Babilônia 70 anos, ficou escravizado em Babilônia 70 anos, recebeu autorização lá do rei Ciro, né, da Pérsia, para voltar, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Entende? Então eles falam, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham, quer dizer, eles estavam felizes, estavam alegres, né? Porque eles puderam voltar para sua terra de novo. Então nossa boca se encheu de riso, quer dizer, eles estavam dando risada, alegres, felizes, cantavam, né, os cânticos alegres, de louvor, né, tal. É disso que fala. E no fim ele fala sobre a semeadura, né? Porque aquele que semeia com lágrimas, aquele que semeia com dor, aquele que semeia fazendo um trabalho muito difícil, né, muito cansativo, muito extenuante, né, depois daquele trabalho todo que ele teve, chorando, né, aquele trabalho árduo, vai ser recompensado com a alegria de depois recolher, fazer a colheita, recolher a colheita pronta, tá? Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a questão da semeadura, entende? E da colheita. Nós estamos vivendo um tempo, hoje, em que eu acredito que nós estamos passando o último processo de semeadura e colheita, entende? Eu poderia chamar de a última colheita. A colheita, espiritualmente, ela simboliza almas vindo para o reino de Deus, almas se convertendo, almas vindo a Jesus, vindo a Cristo. Chama-se de colheita, quando uma pessoa se converte a Jesus. Então, espiritualmente, ela está sendo colhida, ela está sendo tomada como uma pessoa que está naquele feixe, naquele um trigo que foi colhido, entende? Essa é a representação espiritual, né, da alma que vem a Jesus, que se converte a Jesus. Ela é colhida. Mas toda aquela alma, para ser colhida, ela tem que se fazer primeiro um trabalho de semeadura nela. Alguém tem que ir semear nessa pessoa uma boa semente. E se a semente for boa, que existe semente boa e existe semente ruim. Mas se você semear uma boa semente, quando a semente amadurecer, aquela alma vai realmente se converter a Jesus de verdade. Vai realmente vir a Jesus. Vai ser uma conversão real, verdadeira. O que a gente tem hoje no sistema religioso denominacional é muita gente indo para a igreja,
mas muita pouca conversão real. Porque a semente que está sendo semeada ultimamente não é uma boa semente. É uma semente ruim. Por quê? Porque são evangelhos falsificados, falsos evangelhos. O apóstolo Paulo chamou de outros evangelhos. Então, o evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, o evangelho disso, daquilo, que são parecidos, né? Eu já até expliquei isso para vocês alguma vez, parecidos com o evangelho que Jesus deixou, mas não são o evangelho. Então são uma semente ruim. E uma semente ruim não vinga. Não dá, não ocorre um processo real de maturação e de colheita. A pessoa nunca se converte. Porque ela foi semeada no coração dela um falso evangelho, uma semente ruim, uma semente que não é verdadeira. Então a promessa de colheita é para o verdadeiro evangelho, aquele que Jesus deixou para os discípulos proclamarem. Entende? Um evangelho centralizado na cruz de Cristo, né? Centralizado na renúncia do eu, na renúncia do ego, em a pessoa realmente se entregar a Jesus, né? Se render a Jesus e não tratar Deus como se Deus fosse um empregado dela, que tivesse a obrigação de fazer tudo que ela quer, que é isso que ensinam nas igrejas aí, no evangelho da prosperidade, no neopentecostalismo atual, que Deus vai te dar tudo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te... Onde pisar a planta do seu pé será vosso, uma função de conquista, você vai conquistar, você vai ter sucesso, você vai enriquecer, então isso é um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é centralizado na cruz, você renunciar a sua própria vontade e fazer a vontade de Cristo. Esse evangelho é o que produz uma verdadeira conversão e é o que produz uma verdadeira colheita de pessoas que verdadeiramente se convertem a Jesus, tá? Eu creio que agora, o ano de 2019, é um ano que Deus, como eu falei, eu acredito que Deus deu uma sobrevida para a gente, né? Pouquinho mais de tempo, para a gente fazer uma semeadura boa. É por isso que eu estou pedindo para vocês gravarem os seus sonhos, suas visões, porque isso são sementes. Um testemunho verdadeiro, um testemunho que você realmente expressa aquilo que você estava sentindo na hora, tudo que você sentiu, a experiência que Deus te deu, é uma semente que você planta. Alguém vai ouvir esse testemunho, alguém vai ver isso e vai ser impactado, vai ser despertado por isso. Entende? Então, por isso que eu publico. Não é porque eu quero ficar famoso, nem vou ficar famoso. Porque eu tenho que fazer essa semeadura. Eu tenho que semear o evangelho. Eu semeio aqui com vocês, pessoalmente, e semeio através, enquanto a gente tiver a internet, quando a gente tiver esse veículo, eu vou usar ele para semear o que eu entendo ser o evangelho verdadeiro, para gerar uma colheita verdadeira, conversões verdadeiras. Então, a conversão verdadeira, para ela acontecer, existe muito trabalho. Implica em choro, implica em renúncia, implica em sacrifício, né? Você muitas vezes renunciar a ter um momento de diversão, até um momento de descanso, e você usar aquele momento para de repente fazer uma semeadura do evangelho. Entende? Então implica, muitas vezes o Espírito Santo vai tirar vocês de uma situação que vocês, vamos dizer, justamente, de maneira justa, precisariam daquele descanso, precisariam daquele tempo, e dizer, não, agora eu preciso que você vá e faça isso para mim.
Preciso que você saia agora, se levante, vai até tal lugar, vai até tal pessoa e fale. E semeie o Evangelho. Semeie a boa semente que eu te dei, que eu tenho colocado dentro de você. Então, esse ano de 2019 é um ano em que a gente tem que estar disposto a isso. Entende? Vocês estão aqui sendo, vamos dizer assim, treinados, né, orientados, para que vocês estejam se preparando para um tempo assim. Eu creio 2019, 2020, se a gente chegar a tanto, vai ser um tempo de uma dura semeadura. Né? A gente vai ter que semear. Talvez a gente tenha uma colheita agora. Então, sempre tem alguém que venha, que é colhido, que se converte, que tá. E talvez fique até para depois do arrebatamento. Porque eu creio que quando o arrebatamento acontecer, muita gente enfatiza a angústia, né, de ficar para trás, né, como a Júlia falou, aquela angústia, aquele sentimento. Mas o que vai acontecer quando ocorrer o arrebatamento, muita gente vai de repente cair aquela ficha, vai se tocar. Puxa, era verdade mesmo. Porque as pessoas ouvem isso, mas elas não acreditam. Elas não acreditam. Você às vezes você pode estar ali falando, ensinando, e a pessoa está olhando para você. Parece que ela está acreditando, mas ela na verdade não acredita que vai realmente acontecer. Quando acontecer o arrebatamento, vai ter esse chacoalhão. Muita gente vai... Puxa, vai ver, né? Era verdade. Entende? Muitos vão cair em desespero, muitos que achavam que iam subir e de repente viram que ficaram, vão entrar em parafuso, vão entrar em crise, vão entender nada. Estavam confiando em coisas, por isso que eu expliquei para vocês o que você deve fazer, e como você deve agir para realmente se preparar de uma maneira adequada. Tem muita gente achando que vai subir só porque é membro de igreja, só porque dá dízimo, só porque faz tudo que o pastor manda, só porque faz a campanha tal, ela acha que ela tem aquele... Ela acha que aquilo é o que Deus quer da vida dela e aquilo que é o compromisso que ela tem com Deus. E elas vão cair em si, não era nada disso. Aconteceu o arrebatamento e eu não subi. Por quê? Elas vão se questionar. Por quê? Por quê? Entende? Aí vai ser a hora que muitos daqueles que até sabiam, até receberam ensinos como este, mas não acreditaram. De repente esses vão acreditar, vão se levantar, vão se despertar. E vão ser pessoas que Deus vai usar nesse período para... Eu sei porque você não subiu. Foi o mesmo motivo porque eu não subi. E vão explicar para essas pessoas. Eu não quero ficar para explicar, não. Nem eu quero. Nem eu. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que num tom geral, numa visão mais global de tudo, o arrebatamento vai servir para isso, para dar aquele chacoalhão em muito crente, muito cristão, católico, ou seja, cristão de todas as denominações, elas vão... Porque existe uma grande parte da igreja que não acredita realmente nisso. Não acredita que vai ser tão rápido, e muitos já não estão mais acreditando que vai ter o arrebatamento mesmo. Tem uma linha aí teológica chamada pós-tribulacionismo. Eles falam que não vai ter arrebatamento. Isso é tudo balela, não vai ter, não vai existir isso. Isso aí é fantasia de vocês. Aqueles textos lá que eu li, que eu sempre leio para vocês aqui, de 1 Tessalonicenses, de 1 Coríntios, né, 15, 50, eles acham que isso era uma figura de linguagem? Era uma... Como é que eu vou dizer o termo que vocês conhecem? Era uma viagem do apóstolo Paulo. Eu já vi o cara falando isso num vídeo.
que o apóstolo Paulo inventou essa doutrina. Que ele inventou. Que não vai acontecer. Entende? Então tem uma grande, muita gente aí no YouTube, na internet, e talvez em outros segmentos aí, ensinando que para de ficar esperando arrebatamento, não vai ter isso não. E se vier a grande tribulação, você vai ter que passar ali, porque você vai ter que ficar firme ali e tal. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que existe uma forma de você escapar, porque Deus não destinou à igreja a ira de Deus. Destinou à igreja a salvação. O propósito que Jesus tem para a sua igreja é que a sua igreja seja levada para se casar com Ele. Entende? Então vai ter um arrebatamento sim, para Jesus se casar com a sua noiva, com a sua igreja. Aqueles que estão despertados e estão se preparando adequadamente para esse dia. Então, muita dessa semente que a gente está plantando agora, talvez a gente colha lá depois, até depois do arrebatamento. Pessoas, que a Júlia falava lá, tuas colegas lá, de repente, o que a Júlia falava é verdade, aconteceu. O que a Larissa falava para a gente, aconteceu, o que a Rosa falava. Entende? Aconteceu de verdade. Olha quem está mais aqui. Entende? É isso aí e tal. E de repente, isso vai dar uma certa força para eles suportarem, porque a pressão vai ser muito grande, vai ser muito difícil. Entende? A pressão vai ser muito grande. Muita pouca gente vai conseguir realmente estar ali. Imagina, vocês, com o Espírito Santo eles já não estão conseguindo, imagina sem. Tá, mas eu quero ler um texto para vocês Os aqui. anos já estão difíceis aqui agora. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 7. Difícil vai ser, mas eu acho que vai ter uma colheita depois do arrebatamento. Que é o que a Bíblia diz que sim, que vai ter. Apocalipse 7. Capítulo 7. A partir do verso 9. Todo mundo achou aí? Sim. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, ou da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. De onde vieram? Da tribulação. Da grande tribulação. Então muita gente vai sim, que diz que é uma grande multidão. De Todas as trovas, tribos, línguas e nações que vão vencer nesse período e vão se salvar. Queria ler também o verso Apocalipse mesmo. Apocalipse. Capítulo 20. 7, 20? Não, é capítulo 20.
versículo 4. Todo mundo achou? Capítulo 20, verso 4. Peraí. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, né, decapitados, né, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são estes? Aqueles que estavam na grande tribulação, mas eles confessaram a Jesus, morreram, né, deram suas vidas, mas não tomaram a marca da besta, tá? Não adoraram a imagem da besta. Seria a segunda chance, então, quando ele vai viver com Jesus durante os 1000 anos? Eles vão ser ressuscitados também. Entende? É como se fosse um tipo de, como é que eu vou dizer, a nossa ressurreição da qual nós vamos participar, aqueles que agora estão mortos, que morreram em Cristo, nós vamos ser arrebatados junto com eles. Essa é a primeira ressurreição. Nessa ressurreição participam todos que agora estão mortos. Mas haverá uma ressurreição no final, né, da grande tribulação, daqueles que morreram após esse tempo. Eles também serão um tempo diferente. Porque agora quem vai ressuscitar agora vai fazer parte das bodas. Quem morreu. Como assim, bodas? As bodas do Cordeiro. É a primeira ressurreição. Jesus não vai arrebatar a igreja para ter É para essas bodas que Jesus fala para a gente se preparar. Quem morreu, por exemplo, eu tenho meu pai que faleceu. Pessoas que faleceram, eles vão fazer parte das bodas do Cordeiro. Aí ele vai ter as bodas do Cordeiro no céu, vai acontecer, e vai ter a grande tribulação aqui. Então quem morreu depois vai ter uma outra ressurreição para eles. Mas não vai ser mesmo. Não é a mesma pessoa. Mas elas também vão ressuscitar. Mas os outros mortos, olha, não reviveram. Por quê? Porque aqueles reviveram. Os outros não reviveram. Né? Vão ressuscitar assim, aqueles outros aqueles que receberam a marca da besta, que Tá. Vai continuar morto. vão continuar mortos até o juízo final. Até que os 1000 anos. Mas esses da grande tribulação que venceram, O que será que acontece? Eles ficam mortos? ficam no inferno. Quem está morto, quem morreu sem Jesus, está agora no inferno. Quem morre hoje sem Jesus está no inferno. No inferno. Esperando o fogo lá, né? Esperando a segunda morte, Mas tá que é o lado sofrendo de fora. igual. Hã? Tá sofrendo igual. Vai sofrer ainda mais Vai depois. sofrer mais. Agora tipo, ele tá sofrendo. Tá. Já está sofrendo. E aí, depois do juízo final, vai sofrer ainda mais. Aí vão ser Até a jogados- morte e o inferno vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Até o inferno vai ser. Esse aí vamos dizer assim, Eu queria que todo mundo fosse salvo. é o suprassumo da desgraça. Vamos dizer assim. Entende? Mas de pensar em pessoas que a gente ama, pessoas que a gente trabalha com a gente, que estuda com a gente, pode Entendeu? pode esse Pode. lugar. Só para vocês terem uma ideia, é o lugar onde o diabo Gente, vai mas sofrer a ninguém sua merece condenação. Nem o diabo quer Ninguém isso. merece isso. Né? Eu queria que todo mundo fosse Você salvo. vai E aquelas pensar pessoas maldosas, mano, porque às vezes as pessoas têm pessoas boas, só que felizmente não fez a vida de Deus, mas são Gente, é boas. para isso que nós estamos nesse mundo, para pregarmos o Evangelho, para que essas pessoas tenham a A gente tem que chance. combinar coisas, a gente fica aqui estudando, a gente tem que combinar que a gente sair. A gente fazer algumas coisas para as pessoas, Por sabe? isso que a ação social é É, exatamente isso. Né? exatamente, pra gente ter essas Então, ações. vai ser uma maneira da gente fazer uma grande semeadura. Também, tá claro. Não adianta a gente chegar a dar um prato de comida para a pessoa e ficar, nossa, agora você tem que se converter, não. Não. Você vai, fala de Jesus, fala do amor de Deus. É o amor, fala- né, gente? O amor É uma semente que você vai plantar. Mas Talvez você colha ela ainda antes do arrebatamento, talvez você colha depois. Imagina daí, quando a gente for naquelas casas que vê as crianças não tem nem o que comer. Poder dar o alimento e falar que é através de Deus que a gente tá ali. Poder mostrar Depende que- de como vai ser o nosso modus operandi na ONG, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Vai ter reunião ainda. Né? Então, aí a gente vê, se a gente vai na casa das pessoas, se a gente vai oferecer cestas básicas, vem aqui.
Só que antes da cesta básica vai ter uma palavrinha, Com certeza. vai ter a gente não fala pregação, a gente fala. Como é que a gente fala? A gente fala palestra. Isso. Entende? Antes de você receber a cesta básica, você vai vir aqui ter uma palestra. Assim, uma Aí a gente leva um cara para falar sobre drogas, um cara para falar tal, e a gente vai ali semeando o Mas sabe, o que evangelho. dá certo mesmo é aquele abraço, aquela oração, aquele ouvir, assim, ó, o que que você... É isso que a pessoa se abre, porque o coração, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por problemas. Então, quando alguém nos ouve, a gente consegue se abrir, a gente também recebe. E as pessoas vão receber o quê? Jesus, que Ele que é o único que pode transformar. Então, gente, É só muitas isso. das sementes que nós plantarmos agora, nesses próximos 2019, 2020, eu estou falando de mim, não estou profetizando. Sim. Eu acredito que não passa disso. Não passa disso. 2019 já vai ser um ano difícil. Você acha que 2020? Pode ser Eu um acho dia? que pouco não tempo. Eu também passa acho, de ainda mais por causa 2020. dessa coisa de eleição, aí vai aparecer o anticristo. Eu acho que não passa de 2020, tá? Pelos sinais que a gente está vendo, já está tudo ali já. Não sei. Preparado. Eu tô achando que ele vem em 2020, prometendo que se ele for reeleito ou ganhar, ele vem fazendo esse. Mas eu acho que o arrebatamento. O pastor está falando do arrebatamento. Ah, Do sim, arrebatamento. 2020. Eu acredito. Gente, eu não estou marcando data nem que vai ser esse Óbvio, ano. mas antes do. 20 de janeiro. Você não viu que ele passou falando na palavra que ele ganha até as pessoas de Os Deus? Então a gente vai ver. O anticristo A gente vai se vai conhecer o manifestar. anticristo. A gente Sim, vai mas conhecer eu o tô espaço. falando que Jesus vai voltar antes dele fazer tudo que ele tem que fazer. Pelo Sim, mas menos ele vai- antes da marca, eu acredito que sim. Você entendeu? Então pode ser que a gente Sim, veja. é. A gente pode ver. montando Mas lá. eu não bato o martelo em nada disso, gente. Eu estou Não, eu sei, apenas. pastor. Eu estou apenas ali. Oi. Eu quero que você me abençoe. Desliga a câmera. Eu estou no pecado. Posso falar? Pode.